João Queiroz a fazer uma apresentação da sua exposição no Pavilhão Branco, que foi extraordinário, e que, se não me engano, fez uma descrição de que se propõe a si próprio construir formas de observação fora do comum para construir, ou para produzir as suas obras. Ou seja, propõe-se. Houve uma aula também que eu fiquei sempre na minha memória, que era pensar no ponto central então, isso é no nível do exercício, sim. Nós podemos fazer um exercício. O nosso exercício perceptivo está muito ligado ao que eu estava a dizer há pouco. Está muito ligado ao nosso cotidiano. Nós podemos inventar outros. Podemos inventar outros e criar relações visuais com as coisas e ter relação com as coisas diferentes daquilo que nós fazemos habitualmente. Qualquer pessoa pode fazer. Mas uma coisa que seja intencional. Não é ter umas visões porque se tomam lá uns produtos e aquilo começou todo a ficar cor de laranja e verde e tintinhas e não sei. Não, uma coisa intencional. Eu quero ver, eu intenciono que vou olhar para tudo o que é vermelho aqui, porque eu formei um objeto que dou o resto tudo fundo. Não é? E fiz um objeto que pode ser extremamente interessante. Ou estou a botar a mexer. Ou então outra coisa qualquer, outra coisa que eu nem tenho palavras, mas estou habituado. É um exercício constante. É quase o exercício mais básico do desenho, estar constantemente a tentar olhar dessa maneira, tentar olhar de uma forma que nos entenda o objeto, que faz com que porque o objeto não é coisa, o objeto não é o que nos é dado. Não é? O objeto é aquilo que nós fazemos também que sai para nós. Mas já também outra coisa também é verdade, nestas coisas é todas as duas coisas. É todas as duas coisas. Se ele não te chamar, tu não vais ter com ele. Claro, exatamente. Mas os nomes não preenchem tudo. Não, os nomes não preenchem tudo. Mas neste trabalho, houve várias propostas, houve uma proposta neste conjunto. Este trabalho houve uma proposta de continuar um trabalho que tinha feito sobre a aguarela, com este tema de dar muita atenção ao papel, ao que eu podia fazer, podia absorver, podia jogar com a cor, etc., que já tinha feito em 2008, e depois continuar especialmente aqui para a Fundação, a continuação disso. Agora, fui encontrando mais coisas. Também já fui outros anos de ver outras coisas, de fazer outras coisas, etc. Mas não há um programa. O programa é muito mais difuso, não é fazer uma coisa que tenha um programa muito claro. Agora, por exemplo, o que é que faz sempre paisagem? Faço paisagem porque eu preciso que o espectador esteja colocado de uma determinada maneira. A paisagem é um dispositivo, fundamentalmente. É um dispositivo que nos diz o que está em cima, o que está em baixo, o que está ali, o que está ali. Nós estamos... Ou seja, o nosso corpo já tem alguma relação com aquele objeto ali que reconhecemos como tal e que me convém para que as pessoas olhem para aquilo e dizem que não é um estado de coisas real, mas que é um estado de coisas possíveis. Ou seja, é sempre um estado de coisas possíveis, é sempre um estado de coisas possível. Embora a gente saiba que não é possível, mas é um estado de coisas possíveis desde que eu tenha essa grelha básica de incorporação, de estar, estou ali a ver. Noutro tipo de formas artísticas, não é precisamente isto que acontece, são outros problemas, são tão interessantes como este, mas são outros problemas. E isso faz uma relação com uma possibilidade, no fundo. Não é? Uma relação com uma possibilidade, e depois essa relação com uma possibilidade poderá, de alguma forma, influenciar naquilo que nós entendemos que estamos a perceber, ou que seja a mimesis, ou que seja o que se está a representar, tudo isso, mas é sempre tudo uma grande... Mas há alguns casos, ainda também aqui, não só nas pinturas, mas aqui nestas aguarelas, em que essas coordenadas estão completamente, não só não são percepcionáveis, como pelo contrário, há uma espécie de caos, há uma espécie de deslaçamento das coordenadas. Eu penso, Filomena, que nas coordenadas mais gerais, sim. O que é em cima e o que é em baixo. Sim, o que é em cima e o que é em baixo. Mas mesmo assim, depois pode haver uma perturbação que pode. E que até leve tempo a recuperar mesmo essas mais primitivas. Mas isso coloca-nos, o espectador coloca-se de uma determinada maneira a ver. Isso é muito importante. Além de todos os temas que têm a ver com o próprio facto de ser a natureza, de ser a paisagem, etc. Há um tema, digamos, mais estético, mais básico, não é? Que é precisamente essa da colocação corporal, visual do espectador, que permite ele estar a encarar a coisa de uma determinada maneira, que não estaria se fosse pura e simplesmente ordem abstrata. Que também é tátil, não achas? É. Há diferentes formas táteis aqui. A exposição que fez em Torres Vedras eram imagens reais. Disse que tinha estado Não, foi ao vista. Aqui não. Não.
Mas essa já foi em 2001. Não foi agora, há meses. Oh, Torres Vedras. Torres Vedras. Sim, já. Tinha estado a desenhar em Santos, já foi por ali. Eu? Não, eu não fiz nenhuma exposição comigo. Era Torres Vedras. Não fui eu. Se calhar era, mas há outro. Se calhar confundi com isso. Porque ele também às vezes faz isso. É um professor das Belas Artes. Que é pintor também. É pintor também às vezes faz temas. Também às vezes faz temas ligados à paisagem e tudo. É um grande professor. Mas não sou eu. Às vezes isso acontece frequentemente a ele também. Mas é isso. Eu pensava que ela se referir a uma expressão mais antiga que eu gosto de falar. Estas imagens não são reais, lá aquelas eram reais. Pois. Mais perguntas? No seu catálogo, tem agora na exposição do Vertical, do Museu dos Açores, Sim. ela há uma frase que é muito interessante. Eu também não me recordo, talvez, mas ficou da ideia que dizia que mais importante do que a pessoa ter a experiência de observação é criar as condições da experiência. Não lembro se é exatamente isto, mas eu achei que é muito interessante. Mas estou um bocado na base daquilo que estava a dizer antes. Não sei se estes tempos não devem ser muito meus termos esse, mas é porque a ideia deve ser essa. Porque quando isso é uma questão de disposição. Há uma questão muito grande de disposição, como é que eu posso perceber determinado. Mas isso é tudo evidente, se eu for a correr, vejo de uma maneira, se não tiver parado, vejo de outra. Isso é isso mesmo na pintura, conforme se está a fazer, conforme o ritmo se faz, conforme a relação com o próprio material que se está a fazer, que há ali um diálogo entre as duas coisas. Nas aguarelas é evidente que eu tenho de saber, não posso fazer, só se tivesse muito tempo, mas não, quase que não posso fazer uma de cada vez, porque eu tenho de saber, qual é o ponto de umidade que aquela coisa tem. Dizer o estratégia. Exato, é um bocado de estratégia. Nos pode fazer uma coisa, noutros pode fazer outra. Noutros já se pode, sabe-se que o resultado vai ser este, noutros já se sabe que vai ser aquele, e em vários momentos e em várias coisas diferentes acontecem coisas. Acontecem coisas diferentes. Na aguarela, esta relação física e temporal com o trabalho, com a pele e com os materiais, que as pequenas diferenças, que são muitas, parecem pequenas diferenças, mas são muitas diferenças de diluições das coisas, etc. Todo esse trabalho é uma coisa muito interessante. Às vezes é difícil, mas com o hábito uma pessoa já nem pensa nisso. Mas é porque há um grau de espontaneidade aqui que é completamente sustentado por um rigor muito grande e rapidez e vários graus de velocidade, no fundo. São várias velocidades e várias temporalidades também. Mas isso tem a ver muito com o suporte do que ele está a fazer, mas também este papel. Se eu quisesse fazer, por exemplo, uma representação muito realista de um passarinho, qualquer coisa, esta técnica era completamente diferente. Eu tinha de fazer que o suporte se anulasse um bocadinho para eu estar a controlar todas as peninhas. Como o Rei Dom Carlos. Ou como o Rei Dom Carlos. Ou Dürer. Se bem que ele também tenha feito paisagens mais abstratas. Também experimentado, claro, não é? Claro. Mas É verdade. Um controle de um género diferente. Sim. Então, uma coisa fundamental. Eu acho que entendi muito bem aquilo que queres dizer sobre o desentendimento entre a filosofia e a arte, mesmo considerando que poesia e música estão numa fronteira que não é bem e se dá das mãos. Mas, então, eu tenho uma pergunta muito simples. Todos, ou uma grande parte dos pintores e grandes pintores falam sobre a sua pintura e fazem textos filosóficos sobre a sua pintura. Achas que existe uma fronteira radical entre os dois gestos, ou se há um encontro algum? Obrigada, Maria. Eu não sou artista, como toda a gente sabe. Eu estudei filosofia.
e sei como a filosofia é um trabalho conceptual, exclusivamente conceptual. Claro que se a percepção não alimentar o trabalho conceptual, faz-se uma teoria oca. As boas teorias têm de estar sempre ancoradas na percepção, nesta tal ato fatal que tu podes educar depois de ter experimentado, nunca antes, com essas experiências que tu falaste a propósito da pergunta, que são intencionais, para que gostava de falar mais um bocadinho sobre isso. Mas o que se observa em relação a isso que tu estás a dizer, os artistas que escrevem e que falam sobre o que fazem, é uma distância abissal em relação à filosofia. Porque aquilo que eu posso dizer sobre arte é sobre uma coisa que eu não sei, porque nunca fiz. Isso é uma grande diferença. Eu, por acaso, até escrevi um texto que se chama O que é que a Louise Bourgeois sabe que eu não sei. Sim, sim. É isso. Eu queria saber a diferença entre arte e filosofia. E essa diferença não é muito fácil de estabelecer em alguns casos, mas não é impossível de estabelecer e é nosso dever estabelecê-la. Isto é, os artistas fazem e são as melhores pessoas, quando falam, são as melhores pessoas a falar daquilo que fazem. As melhores pessoas. Não são os filósofos, nem os teóricos, nem os críticos que são as melhores pessoas a falar sobre arte. As melhores pessoas a falar sobre arte são as pessoas que se chamam artistas e que não é que se chamam, que são artistas e que falam das coisas que fazem. No caso do João Queiroz, ele tem uma formação filosófica que faz com que aquilo que ele diga tenha a ver com certos precipitados conceptuais estabelecidos e em estudo, porque não há nenhum precipitado conceptual estabelecido que não esteja em estudo na filosofia. Isto é, a teoria de Platão continua a ser discutida, não está estabelecido. Não passou à história, como na ciência. Nós estudamos a história da ciência, é a história dos fracassos, de coisas que já não se podem pensar. Na filosofia não é assim. E já agora uma diferença entre a percepção, a tal percepção fatal e o ponto de vista teórico da ciência é chamar ao movimento do Sol movimento aparente. É interessante chamar ao movimento do Sol, porque na verdade nós vemos o movimento do Sol. Que ele seja aparente é preciso fazer o quê? Saltar para fora da Terra. Exatamente. Quando se salta para fora da Terra descobre-se que ele é aparente. Nós nunca saltámos para fora da Terra senão há pouco tempo, não é? Mas muito antes de termos saltado para fora da Terra, é inacreditável, mas é extraordinário que se tenha imaginado o salto e que se tenha percebido que era aparente para quem lá estava, daquele lugar onde ninguém pôde estar. Senão há pouco tempo e mesmo assim são poucos os lugares. Mas nós realmente sabemos a que horas nasce o sol e a que horas se põe, e a poesia é toda feita acerca disso. E a pintura também. Não é acerca do movimento aparente do sol. É muito interessante que a ciência aí é contra a percepção. Não pode senão ser contra a percepção. Mas isso não é uma crítica à ciência. A ciência age assim, é contraperceptiva. E às vezes aquilo que nós chamamos de contra-intuitivo, não é? A arte não é contraperceptiva. A arte é uma espécie de exploração e intensificação de todas essas experiências a que nós chamamos de percepções e que podem levar a exercícios que têm sempre a ver com técnicas e com obras que se estão a fazer ou que se irão fazer. Quando eu digo que é nociva é porque a filosofia tende, apesar de algumas filosofias terem feito o esforço contrário, mas a filosofia tende a separar o conceito do corpo, tende a separar. Se então entra em cadeias dedutivas, a coisa fica ainda mais drástica. Dá que pensar que todos os grandes filósofos que eu conheço, eu não conheço todos, mas todos que eu conheço, se preocuparam com o corpo, de uma maneira ou de outra, ou com um obstáculo. Isso é uma grande tradição nossa, depois foi absorvida pelo cristianismo e desenvolvida, desde os gregos, este Platão em particular, e desde os órficos. Os órficos já achavam que o corpo era um obstáculo, não queriam voltar a nascer, por exemplo. É um obstáculo, é ver o corpo como um obstáculo. E os filósofos que achavam que a arte não podia ser criticada pela filosofia. Aristóteles pensa assim, que o bom filósofo, no fundo, tem de defender a arte dos seus críticos, filósofos, que a arte é perigosa, a arte é perigosa. E se eles tinham razão, a arte
arte é perigosa. Ainda há pouco o João falou de conformismo, não é? A boa arte é inconformista no sentido não estabilizado do termo. Não há nenhuma teoria sobre esta não estabilização. Quer dizer, tem regras. É um exercício de desadaptação, claro, à arte. Mas não é um ato de vontade à arte. O João falou em intenção, eu até gostava que ele explorasse isso, da intencionalidade, porque é mesmo muito importante, porque não é apenas, não pode ser um ato de vontade, é outra coisa qualquer. A vontade pode-se juntar aí, sem dúvida, mas se for só um ato de vontade, arrisca-te a não ter obra, parece-me. Não me estava a falar de intencionalidade em termos de percepção. Em termos de percepção, é só em termos de percepção. Sabendo que o meu ato de olhar transforma as coisas em fundo e transforma as coisas em objetos, ou isto. Isso é isto. E entretanto há imensas coisas que aparecem aí e que, enquanto estás a fazer, e que com esse fazer inventas novas percepções. Não, e estão a surgir. Exatamente, enquanto estás, portanto, o elemento perceptivo, o ato perceptivo não é só uma coisa do espectador, é uma coisa de quem está a fazer. Sim. Isso é muito importante, não é? Acho que é decisivo. Esta experiência nós não temos, eu não tenho. Eu posso falar dela porque estou a ouvir alguém falar dela. E posso tentar imaginar, a nossa imaginação é poderosa se não for desatinada. Portanto, nós podemos tentar imaginar. E o artista até pode dizer, olha, não está mal a pensar. E há uma maneira de ver que pode facilitar essa imaginação, porque há duas maneiras, no fundo há duas maneiras de ver o quadro, é o objeto acabado, que diz alguma coisa ou assim, mas também há aquela possibilidade de nós tentarmos reformular o fazer do quadro. Nós, os artistas, quando veem os quadros nos museus, muitos deles veem como é que isto foi feito. Exatamente. Exatamente. E ao pensarem como é que isto foi feito, é aquela coisa que também acontece, ao pensarem como é que aquilo foi feito, estão a fazer um exercício corporal, o corpo está-se a adaptar também. Olha, ele fez assim aquilo, agora fez isto com mais força, este quer com mais força, este primeiro madeira, estas são coisas assim. E isso pode-se, na observação, se olhar para os espectadores da mesma coisa, não é? Os pintores ou os desenhadores, quando vêem o desenho, fazem isto, faz automaticamente, não tem. Os outros há mais raro. Mas é uma coisa pode-se ensinar, pode-se ensinar até certo ponto. Isso pode ser, olha, não só ver a imagem, mas imaginar como é que a coisa foi feita. Sim. Ou imaginar todos os processos para não se poder imaginar como a coisa foi feita, que isso era o máximo, ou um tipo de arte, é o máximo, é fazer com que não conseguia imaginar. Isto é igual. Há um quadrinho, sempre cantigo, uma Nossa Senhora, acho que é no National, que não dá para imaginar. Não dá. Parece que nasceu inteiro logo. Não, é muito assim, parece, sei lá, que nem tem, sei lá o que é que parece, até faz impressão. Não dá mesmo. Um pequenito, está lá marcado. Muito bem feitinho, parece que nasceu ali aquilo. Não tem graça nenhuma, ainda por cima não tem graça nenhuma. Por causa disso mesmo. Se calhar é porque não tem graça, se calhar não é por causa disso mesmo. Nem uma fotografia mais realista possível, causa assim feita. É engraçado que ainda lá qualquer coisa de material naquilo. Aquilo parece que o homem tirou completamente de materialidade da coisa. Mas não é uma. Nem sei o nome do senhor, nem o nome do quadro, nem é uma coisa assim que nós estudemos. Sim. Mas é de facto muito estranho. Não limita a experiência perceptiva. Então, também pode haver essa estratégia. Fazer, impedir que haja percepção. Não há hipótese nenhuma que a sua percepção não vá além da coisa que estás a ver com um símbolo. Rico, assim, completamente bem feito. É muito interessante isso. É engraçado. Que é a coisa que impede a percepção, quer dizer, é uma coisa que impede praticamente o exercício da percepção. Parece que já não nos interessa. Já não nos interessa. Tem que haver qualquer, não só fio, como imperfeição. Certo. João, portanto, na folha, por exemplo, estão a acontecer coisas. Sim. Mas partes na base da natureza. Essa natureza vem de memória ou vem de experiência, memória de experiência ou vem de arquiteto? Não, vem de memória. Não, muitas vezes o trabalho de desenho posso fazê-lo à vista, não é? Posso fazê-lo à vista. O trabalho mais complexo não faço. Então vou no papel. E mesmo não me interessa muito isso. E termos a descobrir relações que depois, ou por memória, ou porque estão a acontecer, ou que já fiz antes, ou por uma série de camadas, podem-se ir construindo ali. Não tenho muito interesse em estar. Até porque era um bocado contraditório com aquilo que eu estive a dizer até agora, não é? Estar em frente do sítio e tentar reproduzir. Se isso é possível, nem sei se isso é possível, a não ser para cumprir uma determinada função, um determinado nível. Porque será que nós vemos uma paisagem realmente? Vemos a paisagem de uma maneira estranha. Vemos o quê? Uma mosca a andar,
um terreno a tremer, ou as montanhas e a aldeia do avô, ou tudo isto ao mesmo tempo, ou como é que é? É um exercício de ver uma paisagem mesmo assim, que se faz. Mas se eu tentasse reproduzir à frente de uma paisagem tudo aquilo que eu estava a ver naquela paisagem, não conseguia sair, nem conseguia começar. Por simplesmente. Mesmo se virem o Cezanne, que faz com a montanha sempre vir embora. Tem que apagar qualquer coisa. E sabe o que é que está precisamente? É isto que responde a isto. Este gesto aqui que responde a uma visão acolá, que não sei o que, dizer, uma coisa muito restrita. Faz uma coisa maravilhosa, mas as coisas mais complicadas, que eu gosto mais. Mas teve de restringir muito isso, apesar de tudo. Mas fez essa relação. Estou a ver isto, e ele precisava. Embora há muita coisa de composição, muita coisa de pintura, muita coisa de saber de cor, e não é bem aquele arroz que eu estou ali a ver, mas é que convém muito neste quadro. Isso acontecia muito bem, óbvio, não ficava tão bem. Não tenho a Santo Victor, não é tão boa pintura como vocês, é um pouco mais óbvio. E é pequenino. Queria fazer uma pergunta à Filomena e ao João. A Filomena disse uma coisa no princípio e depois não falou mais desse assunto. A mim interessou muito e depois estava à espera que ela dissesse mais qualquer coisa e ela não disse. Foi de propósito. Não, eu acho que não foi de propósito. É porque eu não percebo a minha letra. E depois, olha, estive aqui a ver, mas agora já não percebo nada. Não, sabe, era a questão da melancolia. Fizeste uma alusão a que esta exposição tinha uma melancolia. Sim. E eu tive uma sensação de que tinha percebido exatamente aquilo que estavas a dizer e que nunca conseguiria explicar porque é que tinha percebido, nunca conseguiria justificar, mas que tinha percebido. E eu gostava que tu explicasse um pouco de onde vem essa percepção melancólica, em termos, já agora estamos a batalhar aí, e queria perguntar ao João se ele também tem essa percepção melancólica em relação a esta coisa. Olha, Delfim, a melancolia veio não só do título da exposição, mas o título da exposição foi escolhido a dedo. E não foi portanto, a luz cansada também não era má, mas Stanca a Luce até parece, como ele diz, parece o nome de uma área. É que luz cansada parecia poesia. Parecia, e aqui parece música. Stanca a Luce, e parece uma coisa que já existiu. Parece uma citação. Exato. Não parece um título original. Eu não perguntei ao João. Eu, por acaso, não sou nada boa. Gosto de fazer perguntas, mas eu só gosto de fazer perguntas depois de dizer coisas que são disparatadas e assim ele diz, então está mal, então eu faço perguntas. Mas prefiro não fazer perguntas a não ser que sejam muito prementes, por exemplo, em relação à técnica eu tinha de fazer perguntas. Mas a melancolia tem a ver, por um lado tem a ver connosco portugueses, mas não tem nada a ver com a experiência da melancolia. É uma experiência de luz. E é uma experiência de luz, nunca da luz nascente, sempre do ocaso. No poema da Odisseia, Ulisses descreve a sua ilha, Ítaca, de que ele tem uma saudade imensa, em grego é nostos, a melancolia grega, dizendo que está totalmente virada para o oeste, para o ocaso. Eu acho que isso está totalmente virado para o oeste. O ocaso tem a ver, evidentemente, com a luz do ocidente. E, na verdade, parece que, isto não estudei eu, foi o Panofsky que estudou, o poeta no latino que ele mais gosta é o Virgílio, justamente porque é o poeta da luz do ocaso. É o poeta elegíaco. Há um tom elegíaco aqui. E o facto do João não deixar o papel aparecer na sua cor invalida a transparência luminosa que podia dar origem a uma sensação de nascer do sol. Ou mesmo a uma sensação... apesar de haver aqui dois, para mim, nós falámos muito... Sai fora. Sai fora! Há ali dois, são estes dois, na primeira sala, os dois papéis à direita. Um que tem um azul e depois umas dedos verdes. E depois o outro que tem ao lado, que é muito festivo, parece um vestido de popular, do norte, mas mesmo aí a luz
difunde-se de uma maneira sem altos e baixos, não há gradações verdadeiramente. E em muitos casos é mesmo muito sombrio. Eu pensei que isto também tem a ver com, no meio do caminho da minha vida, do João Queiroz. Não é uma selva tão obscura. Não. A selva oscura é um estado de espírito. Mas há aqui momentos de selva oscura. Mas também há, eu não digo alegria, mas há plenitude. Há muitos. Por exemplo, este aqui é melancólico ao mesmo tempo, é de uma graciosidade enorme. Qualquer criança fica encantada a ver esta aguarela. Aquele parece neve a cair, mas também parecem pequenos troncos que estão ali a surgir. É uma coisa de graciosidade, veja ali, que não anula a melancolia. Portanto, a melancolia nasce da própria técnica e nasce da tal luz cansada que a técnica, tal como ela utilizou, não deixando ver o papel e tingindo o papel. É muito interessante que essa tintura é muito importante, esse tingir é muito importante, porque não é uniforme, porque a tintura é quase sempre diferente, mesmo quando é parecida é diferente, e cria essas profundidades e essas obscuridades que fazem com que esta exposição esteja virada para o ocaso, como a ilha de Ítaca. E pode haver essa contradição que acontece, principalmente que esse tom quase melancólico que está por trás é um bocado contradito com uma espécie de quase vibração borbolotante. Sim, a vibração completa. A luz não está a dizer que está uma banda a tocar, mas a dança não é a dança. A luz da coisa não é a luz da festa lá da altura. É verdade. Portanto, é preciso, mas está a tocar também. Não é uma melancolia, não é tristeza. Não há afirmação, não está a dizer eu quero ser melancólico. É o conjunto. Mas eu acho que talvez se disser não há tristeza, não há mudez. Não há, quer dizer, é uma coisa, é muito cantável, em alguns casos é cantável, e noutros não vejo tanto. Noutros, aquela opacidade. Alguns mais, outros menos. Outros mais, outros menos. Queria fazer uma pergunta. Se calhar é mais direcionada à Figuinha, mas que surge de mim enquanto uma questão minha enquanto primeira pessoa e depois de alguém que fez uma formação em Belas Artes, mas primeiro enquanto pessoa, sobre esta questão que estavam a falar há bocadinho da percepção que se pode ter sobre o público que vê a obra e as várias camadas que ela pode ter, ao artista que constrói essas camadas. E se calhar um bocadinho esta questão, que se calhar a resposta pode ser muito clara, em que de repente alguém tem que seguir um caminho mais só dedicado a uma coisa, mas no caso do João passou pela filosofia. Se não há o contrário, na Filomena não houvesse essa procura de algo não só de um veículo de comunicação verbal e das palavras, mas também numa procura, numa descoberta de um veículo mais plástico para entender melhor todas essas camadas e não só uma questão de diálogo. Não sei se é muito claro. Porque lá está, há uma separação clara, o artista aí Sim. Eu acho que terá de haver alguma afinidade, algum sentimento de afinidade entre alguém que se dedica a escrever sobre aquilo que vê e a partir de conceitos e aquilo que está a ver, não é? Aquela coisa que está a ver, há de haver alguma afinidade. Mas eu nunca poderia falar destas aguarelas como o João falou, por exemplo. Sim. Não era possível falar. Eu não sei. E às vezes nós, quando estamos a escrever, falou-se disso até na apresentação do livro que o João Barreto traduziu, de só saber o que se está a perceber quando se está a escrever. Isso acontece.
quando se está a escrever de repente, há coágulos, havia muitas coisas separadas, espalhadas, quando eu estive a ver isto, mesmo com o João, ficaram muito espalhadas. Eu tomei umas notas, não tenho aqui nenhum discurso seguido, mas tomei umas notas de coisas que eu queria falar, e de repente apareceram coágulos. Aquilo, houve um efeito magnético qualquer que juntou uma série de coisas que estavam separadas. Essas percepções que eu tinha tido e a conversa que eu tive com o João tomaram uma forma que eu não podia esperar antes de começar a tomar a nota. É interessante isso. Mas, entretanto, tinha estado a pensar muito sobre o assunto. A pensar distraidamente. Mas obcecadamente. Quer dizer, não é bem um ato voluntário. Distraidamente significa que eu me alheio de muitas outras coisas e aquilo que eu estou a pensar não tem nenhuma ordem interna. Vêm assim coisas fugazes e às vezes que fogem e eu não os consigo apanhar mais. E obcecadamente porque eu não largo. O cão, o osso, não largo. E depois, quando aquilo coagula, ou melhor, vou começar a tentar escrever e aquilo, de repente, faz uma constelaçãozinha, ou faz um coágulo, assim uma mão cheia de coisas unidas, que estavam todas separadas umas das outras e eu nem sequer tinha ideia que elas podiam lidar. E talvez isso tenha alguma coisa a ver com o ato de fazer uma aguarela ou uma pintura. Tem muito a ver. Se encararmos isso de uma forma analógica, sim. Podia-se exprimir da mesma maneira. Pois. Estas palavras. Mas nunca houvesse a vontade de experimentar a aguarela para poder Eu? falar assim. Experimentar a aguarela? Não sei, porque para mim faz sentido enquanto pessoa. O que eu mais gostava era de fazer desenho à vista. Verdade? Desaparecer totalmente. Para poder ter essa. Para poder apanhar a coisa. Outras coisas não sei fazer. Essa vontade já. Pintura é difícil. E não é nossa. Podemos ir ver mais uma vez a exposição. Isso é que era uma ideia. Depois, se quiserem, muito obrigado. Obrigada.